Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula iremos resolver alguns exercícios pertinentes ao conteúdo da última aula que a gente tratou sobre calor, temperatura e escalas, ok? Vamos resolver aqui uns exercícios para, no caso, assimilar melhor, né, o conteúdo. O primeiro exercício trata aqui de uma menina chamada Aline, que vai para o Chile e nesse país eles informam que em janeiro a temperatura média é de 64,4 Fahrenheit. Na escala Celsius, o valor correspondente é hora. Então a gente tem que fazer a mudança aqui, né, de escala. Então, nesse caso, se você não assistiu a última aula, vai lá, assiste para você ver como é que faz essa variação no caso de escalas. Mas aqui eu vou fazer Vou recapitular rapidamente, ok? Vamos lá. A gente sabe que a gente tem aqui a escala de Fahrenheit, que ela vai de 212, né, ela vai de, no caso, ela vai ter no máximo 212, que é a temperatura de ebulição, e aqui de fusão, que é 32. Em comparação ao grau Celsius, aqui é o nosso 100, e aqui embaixo é o nosso zero. A partir daí, ela informa que a temperatura que ela tem aqui é de 64,4. Nesse caso, a gente pode fazer compreender melhor essa variação. Vamos chamar esse trecho aqui de A e esse trecho maior de B. E assim a gente vai fazer essas variações que ocorrem aqui em cada escala. Primeiro a gente vai fazer de Fahrenheit. Vou usar aqui o verde. Então vamos colocar A dividido por B igual a... O TF ele é a seguinte forma, né? A gente tem o TF menos 32, que vai ser a diferença aqui de baixo, no caso. Então vai ser de 212 menos 32. A gente já tem um valor de TF que ele dá, que é 64,4. Então, no caso, já vou só colocar uma setinha, que é 64,4. Deixa aqui quieto, beleza? Vamos retornar daqui a pouco nele. Então, agora a gente vai fazer sobre o Celsius, que a gente quer saber, no caso, né, qual que vai ser o valor correspondente, aqui no caso. E assim por diante a gente faz a mesma coisa, A e B, e assim no caso vai ser TC, que a gente quer achar, no caso, esse X aqui, né? Então vamos chamar de TC, que é melhor do que X, vai ficar melhor o entendimento. E a partir daí aqui vai ser menos 0 e 100 menos 0 também. Agora, vamos lá, isso daqui vai ficar como TC dividido por 100. Aqui em cima vai ficar da seguinte forma, 64,4 menos 32 dividido por 180. A gente pode igualar as duas equações, que vai ficar da seguinte forma. Aqui fazendo a subtração rapidamente, esse valor vai ser 34,4. Então vai ficar aqui, desculpe, 34 não, gente, 32,4 dividido por 180. E agora a gente pode fazer essa igualdade. Vamos mudar de cor, então vai ficar 32,4 por 180 igual a TC dividido por 100. A gente pode simplificar aqui no caso por 20, dividir no caso 20. Isso daqui vai ficar 32,4 dividido por 9 igual a TC dividido por 5. No caso aqui, a gente pode dividir aqui e depois passar multiplicando 5. Então, nesse caso, vai ficar TC igual a 3,6 vezes 5. Então, TC vai ser igual a, no caso, 18 graus Celsius. Vai ser a resposta. E a letra D. A gente pode refazer essa conta, no caso, de uma maneira mais rápida. Eu fiz aqui por etapas, caso você não lembra como fazer isso. Mas tem uma equação para o caso de converter, né, Celsius para Fahrenheit, que é a seguinte, que vai ser TF menos 32 dividido por 9 igual a TC dividido por 5, tá bom? Só que aqui eu fiz por etapas, mas se você quiser jogar direto na equação, fique à vontade. Vamos lá, prosseguindo.
Duas escalas termométricas lineares estão representadas na figura abaixo, uma em x e a outra em y, onde a escala x marca 0 graus x e a escala y marca 80 graus y, e onde x marca 0, no caso 0 graus x, a escala y marca 20 graus y. Onde a escala x marca 50 graus x, quantos graus y marca a escala y? No caso aqui, é fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. A gente pode utilizar, no caso aqui, as escalas, no caso a numeração, né, tá diferente, a escala, mas a gente pode utilizar quase a mesma, no caso, a mesma equação. Então, como que fica? Vamos fazer o seguinte, a gente sabe, naquela equação direta lá que eu apresentei agora, ela é da seguinte forma, TF menos 32 dividido por, no caso, a variação aqui, né, que a gente faz entre os extremos, então vai ficar 180 e TC por 100. Então a gente vai fazer algo semelhante agora para essas duas escalas aqui. Então vem comigo. Vamos fazer o seguinte. A gente quer saber o caso aqui, né? O nosso relacionado ao y. Aqui a gente já tem, então fica da seguinte forma. Vai ficar assim. Tx, a gente pode chamar de Tx. No caso, a gente já tem esse valor, que vai ser 50. Que no caso, essa variação aqui vai ser embaixo, vai ser 100. Vocês não concordam? Aqui vai ser 100. E aqui 50 menos 0 vai dar 50, que a gente já tem aqui. Então aqui vai ficar 50, certo? E do outro lado vai ficar diferente. A variação vai ser ty, no caso, menos 20, porque a gente já quer achar aqui o nosso ty, dividido por quantas? Essa diferença de 80 e 80 menos 20 dá 60. Ora, agora ficou um pouquinho mais fácil. Perceba, vai ficar 50 dividido por 100 igual a ty menos 20 dividido por 60. A gente pode simplificar aqui, né? Dividir por 10 e vai ficar o seguinte. Vai ficar 50 dividido por 10 igual a ty menos 20 dividido por 6. Aqui corta o zero, ficamos com 5, eu posso passar o 6 multiplicando do outro lado, né? Então vai ficar 30. 3y menos 20. Passa o 20 para o outro lado, a gente tem que ty é igual a 50 graus y. Ou seja, a mesma resposta, ou seja, a mesma temperatura no caso, que a escala x. Bem interessante esse exercício aqui. Vamos prosseguir, pessoal, que aqui é no caso a letra C. Vamos prosseguir os exercícios. Vamos falar agora sobre um termômetro de mercúrio que foi calibrado de tal modo que a temperatura de 100 graus Celsius correspondesse a 4 centímetros de altura da coluna de mercúrio. A temperatura 100 graus Celsius correspondesse a 8 centímetros de altura da coluna de mercúrio. A função termométrica que relaciona a temperatura θ em graus Celsius e a altura h em centímetros zero. Nesse caso, ele quer a função termométrica. Chega mais. Como que a gente faz esse caso? A gente pode desenhar as duas equações da seguinte forma. A gente tem aqui as duas escalas, né? Da seguinte forma. Então aqui a gente coloca 100, 0, e do outro lado a gente coloca, então aqui vai ser h em centímetros, aqui no caso vai ser 8, e aqui embaixo vai ser 4. No caso aqui é θ, e aqui h. Ora, perceba,
Nesse caso, a gente pode chamar essa variação aqui, essa distância de Dzinho, e a maior de Dzão. Então, o espaço entre essas duas temperaturas ele foi dividido em 100 partes iguais, cada parte correspondendo a 1 grau Celsius. Então, para fazer essa divisão em partes iguais, significa supor uma proporcionalidade entre a variação de comprimento e a variação de temperatura. Então, nesse caso, a gente vai ficar da seguinte forma, essa equação aqui. A gente coloca Dzinho dividido por Dzão igual a variação de H menos 4, né? O que é o valor de D? Dzinho, no caso. Vai ser H menos 4. E o Dzão? O Dzão vai ser de 8 menos 4, que vai dar 4. E a partir daí a gente faz o seguinte. Vai ser, no caso, o H está correspondendo ao... A gente pode fazer uma igualdade, né? No caso, o θ, ele está variando aqui com 0, então fica θ menos 0. E no caso vai ser 100 menos 0 dá 100. A partir daí a gente faz uma igualdade nessas duas equações. E da seguinte forma que vai ficar. H menos 4 dividido por 4 igual a θ dividido por 100. A gente pode simplificar, então por 4 aqui, né, dividir, no caso, isso aqui vai ficar H menos 4. Não precisa ser dividido aqui não. Igual a θ dividido por 25. E logo passo o θ, no caso isolo o θ e vai ficar passando para o outro lado 25. Então vai ser 25, abre parênteses, H menos 4. Então a resposta desse exercício e essa função termométrica vai ser θ igual a 25, abre parênteses, H menos 4, fecha parênteses, que vai ser, no caso, a letra D. Perceba que a gente pode plotar, no caso, o gráfico desta função, que vai ser da seguinte forma. Aqui vai ser H, centímetros, e aqui vai ser o θ, né, no caso em graus Celsius. Essa equação ela vai cortar lá embaixo, no caso eu não vou fazer aqui, mas ela vai cortar lá embaixo em menos 100 e vai passar aqui em 4, então vai ficar uma reta bem próxima assim. Ela vai cortar lá embaixo, no caso ela vai ser bem... vai cortar em menos 100 no caso, então ela vai ficar um pouco bem próxima do eixo, aqui no caso no θ, para assim ela descer lá embaixo, cortando nos menos 100. Agora, pessoal, caso vocês estão gostando da aula, vocês deixam um curtida aí, tá bom? Isso ajuda bastante. E segue a gente também, não só aqui no YouTube, mas também nas redes sociais. Vamos prosseguir. Pode-se medir a temperatura de um termômetro de mercúrio. A grandeza, no caso termométrica, é o comprimento L de uma coluna capilar medida a partir de uma origem comum. Verifique-se que L igual a 2,34 cm quando o termômetro está em equilíbrio térmico, com o gelo em fusão, e L é igual a 12,34 cm quando o equilíbrio térmico é com a água em ebulição, num ambiente em que a pressão atmosférica é 1 atm. Letra A. Calcule o comprimento da coluna de mercúrio quando a temperatura é θ igual a 25 graus Celsius. E B. Calcule a temperatura do ambiente quando L é igual a 8,84 cm. Vamos pegar aqui as informações pertinentes. O L, aqui, no caso, verifique-se que o L, nesse caso, vou chamar de LF, e nesse caso aqui eu vou chamar LE, né? Porque um trata diferente, né? Um é de fusão e outro é de ebulição. No caso, outro é de ebulição, certo? Vamos lá. Letra A. Deixa aqui. Calcule o comprimento da coluna de mercúrio quando a temperatura é de θ igual a 25 graus Celsius. Nesse caso, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente está fazendo desde agora, desenhando duas escalas. No caso, aqui vai ser, nesse caso, vai ser L centímetros e do outro lado vai ser, no caso, θ, só que aqui vai ser em graus Celsius.
A partir daí, aqui vai ser 12,34. O L que eu quero encontrar, que eu não sei. E aqui embaixo vai ser 2,34. A partir daí, aqui é C0. Aqui no caso vai ser 25. E aqui vai ser 100, que a gente já sabe. Aqui está meio parecendo que é 9, mas é 4. Então só agora ficou mais visível. Como a gente já está fazendo, acho que já está ficando um pouco já maceteado. Aqui a gente chama de A, vamos chamar no caso aqui, vamos chamar de Dzinho. E aqui a gente vai chamar de Dzão. Logo a gente pode resolver esse exercício aqui. Chamando Dzinho e Dzão. O que seria o Dzinho? O Dzinho seria o L menos o 2,34. Então L menos 2,34. E o Dzão? O Dzão vai ser a diferença aqui, né? De 12 menos o 2,34. Então, isso fazendo aqui, vou fazer direto, isso aqui vai dar 10, né, gente? Então é mais fácil. Então aqui vai dar 10 embaixo. Igual, agora a gente tem que fazer na parte do θ. Como é que vai ser do θ? Então a gente já sabe quanto que vale o TC, né, que é 25, mas vou substituir no final. Então aqui é TC, vou fazer direto, né, no caso, vai ser aqui embaixo, vai ser 100. Até aqui tá ok. Agora vamos ter que, podemos simplificar, né, dividir aqui, 10 aqui, então isso aqui vai ficar da seguinte forma. L menos 2,34 e igual a TC dividido por 10. Agora, a gente pode fazer o simples aqui. Vamos passar esse 10 multiplicando para o outro lado. Nesse caso, a gente vai ficar o seguinte, 10L menos 23,4 igual a TC. Ora, o TC a gente já sabe, agora a gente já pode mudar os valores. Isso aqui vale 25, como o enunciado diz aqui, ó, 25. E o L a gente quer achar. Então, no caso, vai ficar da seguinte forma, 10L, passa para o outro lado 23,4, que no caso vai dar 48,4, passa dividindo aqui agora o L, desculpa, o 10, né? E a gente isola o L e vai ficar o resultado de 4,84 centímetros. Essa é a resposta da letra A. Então aqui é a resposta da letra A. E agora ele quer saber, calcule a temperatura do ambiente quando o L é 8,84 centímetros. Ora, a gente já tem a equação, agora é só substituir então, no caso. Então letra B, vou fazer aqui, mudar a cor, vou colocar um verde. No caso vai ficar da seguinte forma. Vai ficar L menos 2,34 na equação igual a TC dividido por 10. Essa é a nossa equação, né? A partir daí, a gente substitui, vai ser aqui no caso 8,84 menos 2,34. Então, no caso, TC dividido por 10. Fazendo essa subtração e depois multiplicando por 10, a gente encontra aqui T, a temperatura em Celsius, no caso, vai ser de 65 graus Celsius. Então, temos aqui a resposta, no caso, da letra B. Agora, vamos falar um pouquinho sobre um termômetro defeituoso graduado na escala Fahrenheit que indica 30 graus Fahrenheit para a temperatura de fusão e 214 Fahrenheit para a temperatura de ebulição da água. Nesse termômetro, a única temperatura medida corretamente corresponde a... Nesse caso, a gente tem que encontrar a temperatura de Fahrenheit, né, correta, e assim depois fazer a conversão para Celsius, né, porque veja que o enunciado aqui nas alternativas está em Celsius. Então vamos lá. Vou só colocar para cima isso aqui, para deixar um pouquinho, facilitar a escrita.
E aí a gente continua. Vamos lá. Nesse caso, a gente sabe que TF menos 32 dividido por 212 menos 32, que é, no caso, a escala, né, que a gente sabe de Fahrenheit. No caso, essa igualdade é TC dividido por 100. Essa aqui é a nossa escala que a gente conhece. Também, porém, nesse estudo aqui é diferente, porque ele fala que a temperatura de fusão é 30 e a de ebulição é 214. Então vai ficar diferente. Então vai ficar TF menos 30 dividido por 214 menos 30 igual a TC dividido por 100. Nesse caso, a gente pode igualar as duas equações aqui na questão de Fahrenheit, para antes de prosseguir, para depois fazer igualdade, né, com a de Celsius. Nesse caso, vai ficar da seguinte forma: TF menos 30 dividido por 184 igual a TF menos 32, e aqui é 180. A gente pode simplificar aqui, dividir aqui os dois por 4. Aqui vai ficar TF menos 30 dividido por 46, e aqui vai ficar TF menos 32 dividido por 45. Fazendo essa conta, só passar aqui um traço, vai ficar da seguinte forma, né? Passando, multiplicando para o outro lado, depois isolando, a gente vai ficar da seguinte forma. Depois vocês encontram aí. Vai ficar 45 TF menos 1350 igual a 46 TF menos 1472. No caso, isolando tudo, a gente vai encontrar o seguinte: TF é igual a 122 Fahrenheit, graus Fahrenheit. Então, temos aqui a temperatura Fahrenheit correta. Agora a gente pode igualar isso com a Celsius, né, para ver como que é, qual que é o valor dessa temperatura na escala Celsius. Agora a gente pode, vou mudar aqui uma de cor, vou colocar um laranja. Então vai ficar o seguinte: substituindo este valor aqui nesta equação, né, que é a principal, que é a correta, a gente vai ter 122 menos 32, aqui vai dar 180 TC dividido por 100. No caso, aqui em cima vai dar 90, isso daqui 90 dividido por 180 vai dar meio. Nesse caso, a gente fica meio igual a, no caso vai ser TC dividido por 100. E a gente sabe que esse daqui vale 0,5. E agora, como é que vai ser? É só passar multiplicando 100 por 0,5, que no caso vai dar 50 graus Celsius. A partir daí a gente encontra a resposta do exercício dessa questão aqui, que é a letra D. Agora, pessoal, creio que seja o último exercício, que é o seguinte: dois termômetros, um graduado corretamente na escala Fahrenheit e o outro graduado incorretamente na escala Celsius. Eles são colocados em contato com o mesmo líquido. Se as leituras nos dois termômetros forem 140 Fahrenheit e 56 graus Celsius, qual será o erro percentual cometido na medida com o termômetro Celsius? Ora, vamos lá. Basicamente, vamos lá, gente, vai ser uma conta de regra de 3 também para a gente resolver aqui. Mas antes a gente vai desenhar as escalas, que é para a gente facilitar nosso exercício aqui. No caso, a gente tem aqui 212 e aqui 32. E aqui no caso ele fala que é 140. E agora, aqui no caso é Fahrenheit
E aqui no caso é a Celsius. 100. Aqui eu quero descobrir, eu não sei. Ah não, mentira, desculpa, é 46. Que ele está falando já no exercício, que é, desculpa, 46 não, 56. E por último, no caso, aqui vai ser 0. Então ele quer saber o percentual, né? Porque, no caso, está graduado incorretamente essa escala Celsius. Vamos lá. No caso, a gente sabe, né, que para converter uma escala para outra, de Fahrenheit para Celsius, é da seguinte forma. TF menos 32 dividido por 9 igual a TC dividido por 5. Ok? Agora, a gente já sabe, a gente pode isolar e descobrir, no caso, a temperatura aqui em questão. A temperatura correta. Então, esse é o seguinte. Em Celsius. Aqui vai dar 140. 140 menos 32, que vai dar 108. Então, da seguinte forma, vai ficar 108 dividido por 9 igual a TC dividido por 5. Então, ficamos com 5 vezes 108, aqui no caso dividido por 9, igual a TC. Isso daqui vai dar aproximadamente 60 graus Celsius. Esta é a resposta correta, né? A partir daí a gente tem o seguinte, a gente pode fazer uma regra de 3 para encontrar, que é o seguinte, olha, a gente tem que 60 está para 100 e 56 está para x. Então ele quer saber o erro percentual cometido na medida com o termômetro Celsius. Então aqui é 100%, né? Aqui, no caso, é 100%, então aqui deu certo, né? Deu 60 graus Celsius, está correto, então é 100%. E 56, que está errado nessa diferença, coloquei para x. A partir daí a gente faz essa regra de 3 e a gente encontra o valor de aproximadamente de 93,3%. Ora, agora, fazendo uma subtração de 100 menos 93,3, isso daqui vai dar igual a 6,7%, que é a nossa letra A. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso exercício que a gente fez para o estudo, no caso, do exercício do conteúdo que a gente foi tratando na última aula, que foi de calor, temperatura e escalas. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês também na próxima aula, dando continuidade ao nosso curso de termodinâmica aqui no YouTube. E para mais, curta, comente, compartilhe e segue a gente nas redes sociais e, claro, fique atento para as novidades. Até mais!